Bom, muito boa noite a todos. Bem-vindos à nossa escola. Para quem não conhece, a Fundação Logosófica é uma escola de superação humana. Aqui a gente estuda e pratica a logosofia. Logosofia foi criada pelo pensador e humanista argentino, o senhor Carlos Bernardo González Pecotti, esse senhor simpático que está aqui ao lado na nossa foto. Estudar logosofia é estudar a si mesmo. Então, quem estuda logosofia, ao final, né, junto, está estudando, na verdade, a si mesmo. Ela torna possível, então, esse conhecimento de si mesmo, mas com um objetivo primordial de a gente ir se superando enquanto ser humano. Estudar logosofia também me permite ir conhecendo as leis universais que regem a criação, me permite conhecer o Criador, me permite ir enobrecendo essa nossa vida com esses conceitos que a gente vai aprendendo, com pensamentos e sentimentos que a gente vai cultivando na nossa própria vida. E através da experimentação desses conceitos, a gente vai aprendendo a experimentar uma nova felicidade, a gente experimenta uma liberdade diferente, a gente experimenta uma paz nunca antes sentida. E hoje é um dia muito especial para a gente, por isso que a gente convidou vocês para estarem aqui com a gente. Nesse mês de abril, a gente está comemorando 44 anos de aniversário da Fundação Logosófica aqui em Florianópolis. E a gente, então, convidou a dona Marisa Anzanello Fontes, médica de profissão e docente aqui da Fundação Logosófica de Florianópolis. E hoje, então, ela vai compartilhar com a gente um pouquinho disso tudo que ela tem estudado e vai compartilhar e contar para a gente também um pouco dessa paz, dessa felicidade, dessa liberdade que a gente tem desfrutado aqui nessa escola. Então, eu vou passar a palavra para a dona Marisa. Obrigada, boa noite a todos. Eu vou falar aqui em pé para ficar mais perto de vocês, que eu gosto muito de conversar. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estarmos aqui reunidos para tratar de um tema tão caro a nosso interno, uma aspiração tão íntima que é a paz. A paz que está vinculada à felicidade e à sabedoria. São grandes aspirações do ser humano. Se nós formos olhar para dentro de nós, é o que nós buscamos. Agora, que imagem cada um tem da paz? Essa é uma pergunta que eu penso, conseguimos formar essa imagem? O que é paz? É a ausência de guerra apenas? Ou ela é algo mais? É um estado de passividade, quietude, tudo parado? Existe isso? Tudo parado? Essa linda mesa que eu estou aqui assim, apoiada, encostada, ela está parada, não está? Mas, na verdade, nós sabemos que não está parada. E é interessante porque eu fui buscar informações e eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, eu queria dizer algo. Foi falado agora no início sobre leis universais. Então, eu vou citar uma lei que está em constante atuação em toda a criação. E essa lei é a lei de movimento. Se nós, vamos ver aqui se eu consigo agora. Se nós pensarmos, né, eu acho que não está conseguindo. Veja se você consegue trocar. Será que já acabou? Ah, funcionou. Um detalhe. Nosso lindo planeta, não é verdade? Nosso lindo planeta azul. Por quanto tempo, por quantos séculos a humanidade imaginou que tudo girava à sua volta?
nós estávamos aqui paradinhos, e ai de quem dissesse o contrário, podia ir até para a fogueira, não é? Precisou de séculos de pesquisa, de desenvolvimento de produtos ópticos para que o ser humano chegasse a compreender que a Terra está em movimento e girando. E olha que interessante esses dados que eu trouxe para vocês, que nós estamos no movimento de rotação de 1.656 quilômetros nesse momento, rotação, volta do eixo da Terra. E que, em volta do Sol, nós estamos a 108 mil quilômetros de velocidade. Então, aquilo que nós julgávamos que girava em torno de nós, na verdade, nós estamos girando. Mas, mais ainda, esse lindo planeta azul, se nós pensarmos, ele faz parte de uma grande constelação, essa linda constelação que nós chamamos de Via Láctea, e que é a noite, alguém já ficou numa noite escura, límpida, sem luz da cidade e sem lua, para poder ver essa Via Láctea? Eu vivi isso há alguns anos atrás, eu estava em Fernando de Noronha, e saindo da vilazinha, podia caminhar para uma área que não tinha luz alguma. E eu perguntei se era seguro, disseram que sim, eu fui para lá. E à medida que eu caminhava para essa área escura, a sensação que eu tinha é que eu estava me dirigindo ao centro da Via Láctea, que estava ali pertinho de mim. Se eu estendesse a mão, eu podia tocar uma estrela. E eu senti assim, tanta emoção, porque eu me senti tão parte da criação, tão presente, uma emoção muito especial. Agora, essa Via Láctea linda, ela tampouco está parada, ela está em tremendo movimento. Olha que interessante, eu anotei porque eu achei esses dados que os astrofísicos conseguem fazer medidas, numa velocidade de 790 mil quilômetros por hora. E toda a Via Láctea está se movendo a 2,2 milhões de quilômetros por hora. E por que nós achamos que isso aqui está parado? Por que nós não sentimos a velocidade? Vocês sabem? Eu fui atrás disso também. Os físicos devem saber, mas os que não são físicos, por que a gente não sei? Por que isso aqui está parado? Por que eu estou aqui encostada nisso e estou parada? Por que a humanidade ficou séculos enganada, achando que estava a Terra parada e tudo girando em volta? Porque o movimento é constante. Olha que interessante. O movimento ele tem uma velocidade constante. E um exemplo disso é quando a gente está num avião. Depois que o avião atinge determinada altura, a gente pode se levantar, caminhar e não sente, né, que está em movimento. Agora, tanto para ele decolar como para ele pousar, nós temos que sentar e pôr o cinto para não sermos jogados de um lado para outro. Então, a chave é o movimento constante, porém, está tudo em movimento e essa é uma das grandes leis universais. Tudo está em movimento, mesmo que a gente não tenha essa noção. Agora, o que é a paz, então? O que é a paz? De onde ela provém, a paz? Bom, para ajudar, eu vou trazer um princípio logosófico e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a esse respeito, que fala sobre uma lei também universal, que é do equilíbrio. E aqui eu encontrei a origem da paz. Diz o seguinte: o equilíbrio é formado por dois fatores primordiais: a ordem, que provém da disciplina, e a paz, que provém da harmonia. Estes dois fatores se unem num princípio chamado inalterabilidade, ou seja, o inalterável. Primeiro, nós temos que cuidar que esse equilíbrio ele não é estático, ele é dinâmico, porque está junto com a lei de movimento. Então, é um equilíbrio dinâmico. E olha que interessante, eu vou agora mostrar de onde vem, então, a paz.
A disciplina gera ordem e a harmonia gera paz. Vamos pensar, um batalhão lá que está em disciplina de soldados, vai ter ordem? Não, né? Vai estar em desordem, não tem equilíbrio. E se nós não estamos em harmonia, não tem paz. Agora, eu fui atrás da definição de harmonia no dicionário, e eu achei interessantíssima, porque é uma combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável de prazer. Ausência de conflitos, paz, concórdia. Concórdia é concordância, é entendimento. Então, para haver harmonia, todos os elementos ligados têm que ter uma relação de pertinência. E eu fui tentar ver onde é que eu poderia encontrar bem claro uma imagem a esse respeito. E, dentro da minha área, olhei para o corpo humano. Um corpo humano saudável, para mim, é o exemplo de paz. Por quê? Porque ele está formado de inúmeros órgãos, de diferentes, com células totalmente diferenciadas, mas elas têm uma sensação de pertinência. Se houver algo aqui que não esteja bem, se aparecer algum objeto diferente, transplante, o que tem que ser feito? Tem que ser cuidado, porque o corpo vai reagir contra, porque ele tem uma noção de pertinência, ele sabe o que pertence a ele. Para manter a harmonia de todos os órgãos, e é interessante que, para ter saúde, ou seja, paz, harmonia dentro do organismo, todas as células têm que cumprir a sua função para um bem comum. Então, ela, ao cumprir sua função para bem dela, ela está também para o bem coletivo. E essa é a imagem da harmonia que eu considero muito importante. Não existe competição entre as células. A célula lá do fígado, ela não está competindo se achando melhor que a do pulmão, ou melhor que a do coração, ou vice-versa. Não, todas, mesmo que sejam distintas, diferenciadas, todas estão trabalhando para um bem comum. Mas também, para que isso se mantenha, nós temos, junto com as hemácias que levam oxigênio para todo o organismo, temos um batalhão que circula constantemente em defesa desse organismo. Tanto dos agentes estranhos que entram ali, como das células do próprio organismo, que, por certa altura, decidem ser indisciplinadas, não obedecer ao órgão central, ao comando central. Então, a célula diz, eu não vou mais obedecer, eu vou ser uma célula egoísta, eu vou multiplicar meu tempo, meu juízo, a minha vontade. Então, o que acontece? Essas células, elas têm que estar atentas para irem lá e bloquearem a tempo, antes que essa célula egoísta, que é a célula cancerosa, e ela é uma célula burra, porque ela vai matar o organismo e mata a si mesma, mas é o próprio egoísmo indo contra a harmonia, contra a paz. Muito bem. Então, nasce um ser humano à vida. Olha só, ele recebe tudo isso pronto. Alguém dá para ele todo esse sistema, todo esse conjunto, e ele nasce, mas diferentemente das células, que quando são formadas, elas imediatamente já sabem qual é a função, o ser humano tem esse olhar aqui, ó. Olha que lindo olhar de indagação. Eu me emocionei com esse olhar porque me fez recordar da minha infância. Não dessa idade, mas lá com uns 5, 6 anos, eu tinha essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu recordo de ver os adultos discutindo, e um dia eu vi uma priminha da minha idade falar algo e a mãe dá um beliscão nela, e ela fez um ai de dor. Eu não entendi o que ela tinha falado de mal para ela receber um beliscão da mãe. Aí depois eu perguntei para minha mãe, o que foi que ela falou de errado?
Aí a minha mãe disse, ela foi indiscreta com o assunto da família. Aí eu pensei, esses adultos são muito complicados, como é que eu vou me ajustar nesse mundo tão complicado? A menina falou, né? A priminha falou algo que não tinha mal nenhum, a meu juízo. E aí o que acontece? Nós nascemos nesse mundo e vamos sendo conduzidos para a adolescência, vamos para a escola, vamos ter que estudar para um vestibular, vamos ter que estudar para a universidade, para ter uma profissão. E passado um tempo, lá estamos nós no meio de um monte de gente, vivendo aqueles mesmos conflitos, aquelas mesmas dificuldades, passando, correndo de um lado para o outro para atender as atividades físicas. E aí, como alcançar, então, a paz na humanidade e onde ela deve começar? De que é feita a humanidade? De indivíduos, não é? E se nós queremos mudar a humanidade, quem tem que mudar? É o indivíduo. E não adianta ficar pedindo por tratados de paz, porque uma vez disse um governante que tratados existem para serem quebrados. A paz tem que iniciar, ser construída em cada ser humano. E aí nós chegamos num ponto crucial. Como construir algo se eu não sei o que sou eu, esse algo? Como construir algo diferente? Porque eu recordo da minha infância, adolescência, que às vezes eu brigava com a minha mãe, eu não queria brigar com ela, mas eu brigava. E eu me sentia tão mal, à noite, às vezes eu tinha dificuldade de dormir, eu ficava braba comigo, porque eu não conseguia dormir, meu coração estava apertado, e eu não conseguia evitar de brigar com ela. Então, como é que eu vou construir uma coisa que eu não consigo dominar dentro de mim? Como é que eu vou construir a paz se eu não sei o que me move a agir? Agora, há muitos séculos, né, há milênios, se vem falando do famoso conhece-te a ti mesmo. Desde a época da Grécia, no templo, né, de Apolo, estava escrito isso, e se vem repetindo. Mas ninguém ensina o conhecer-se a si mesmo. Em 1930 foi criada uma nova escola, com uma nova ciência, um novo método que leva a aplicar na vida esses conhecimentos e mudar a conduta. E, ao mudar a conduta, vai gerando uma nova cultura. Então, é uma escola que traz uma ciência, um método prático que vai gerando uma nova conduta. Conduta que pode ser do jeito que eu quero, superior ou inferior, mas eu vou escolher. E essa ciência diz o seguinte: há muitíssimos séculos tem se estado vivendo com olhos para fora, pois ninguém ensinou também a olhar para dentro. E o que é olhar para dentro? Alguém conseguiu olhar para dentro de repente e ver muita coisa? Eu, quando comecei a estudar logosofia, quando entrei em contato com essa indicação de olhar para dentro, que essa é a chave, minha gente, aprender a olhar para dentro. O que foi que eu vi? Nada. Então, é preciso de luz para enxergar, que a princípio não se vê. E essa luz é o próprio conhecimento logosófico que vai permitindo que eu vá olhando o que tem dentro de mim. E quando eu vou começando a ver, eu vou descobrindo que eu tenho um mundo dentro de mim, intensamente ativo, que me leva a sentir coisas boas, coisas ruins. É como a imagem de um oceano, né? Às vezes está pacífico, está calmo, e às vezes está bravio, e a gente não sabe direito o que aconteceu. Mas, quando começa a estudar esse mundo interno, que é o conhecimento da própria constituição psíquico-espiritual, a gente começa a descobrir
coisas que vão explicando tudo que a gente vive. E desse mundo interno, eu vou falar de alguns elementos que existem ali. Existem os pensamentos. Pensamentos que têm um conceito para o conhecimento logosófico, para a ciência logosófica, determinante na eleição da conduta que nós queremos ter no presente e para o futuro. Tem os sentimentos que elevam, que dão conteúdo moral à vida humana, que nós devemos aprender a conhecer e a cultivar. Tem as sensações, as emoções, os ideais, as aspirações, e temos faculdades mentais. Essa foi uma descoberta que eu aprendi com o estudo logosófico. Eu não sabia que tinha faculdades mentais. Pode isso. E que me causa, assim, interesse, né? Curiosidade, é pensar assim, um dia o ser humano já teve esse conhecimento. Posso afirmar isso, sabe por quê? Se existem as palavras, é porque um dia o ser humano soube diferenciar uma faculdade de analisar, da de refletir, da de raciocinar. Porque se então teria criado essas palavras se ele não soubesse a diferença entre elas? Mas hoje, o que sabemos disso? Como utilizar isso? Como ter domínio dessas faculdades? Como saber pensar utilizando todas essas nossas faculdades? Temos as faculdades sensíveis, belíssimas, importantíssimas, como a de criar sentimentos, a de amar, a de querer. Há pouco houve uma palestra muito bonita sobre o perdão, que vem da faculdade de perdoar, que é retirar todas aquelas pedras, entulhos que às vezes a gente carrega, que só nos impede de avançar e de sermos felizes. Então, essas faculdades, como a de perdoar, ela cumpre um papel belíssimo. E até a faculdade de sofrer. Vim aprender como ela é importante, a faculdade de sofrer. Se eu não tivesse o sofrimento, como é que seria a humanidade? Se eu não tivesse algo me advertindo de que algo está errado. Aquilo que eu sentia lá na minha infância, né, quando eu brigava com a minha mãe, era uma advertência. Tem algo errado. Você não está fazendo as coisas certas, porque está sofrendo. Quem não tem dor, não sente dor, não vive muito tempo, fisicamente, porque está com lesões, está quebrado, está com queimaduras e não sente. Quem não tem sofrimento moral também tem um problema muito sério, muito sério. Por isso que essas faculdades são tão importantes de estarem ativas na nossa vida. E temos o espírito, mas a logosofia tem um livro só dedicado ao espírito. Mas não é o conceito corrente, porque eu não vou estudar o espírito dos outros, eu vou estudar o meu espírito. E qual é a importância de estudar o meu espírito? É a minha parte imortal, é a minha parte eterna, é a minha parte onde está aquilo tudo que eu já fiz, que eu aprendi e que eu vou fazer. É a parte mais importante. É a parte necessária que nós conheçamos, que está muito vinculada à consciência. Quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou agregando valores a esse espírito, e principalmente fazer o bem. Mas esse livro nós estamos estudando no setor juvenil, e está sendo uma linda experiência, não é? Porque está sendo aberta, primeiro, descortinando um mundo novo, que exige tirar preconceitos, véus, e é lindo porque nós não estamos estudando outros, estamos estudando a nós mesmos. É um tema belíssimo e eu recomendo a leitura desse livro.
O autor diz no início, recomenda uma leitura séria e meditativa, como devem ser feitos todos os livros logosóficos. Uma das coisas que me deu confiança para estudar logosofia desde o início foi esta exigência aqui, que eu aplicasse e comprovasse na própria vida antes de aceitar como verdade qualquer ensinamento logosófico. Eu nunca havia encontrado nada semelhante. Eu havia procurado muito uma escola que me respondesse aquelas grandes perguntas, mas nunca havia encontrado tanta segurança no autor me dizendo, antes comprove tudo antes de aceitar como verdade. E tem um ensinamento também muito importante que a logosofia ensina que se deve guiar pelos resultados. E mais importante, que os resultados não estão no final do caminho, estão no transcorrer do caminho. Então é muito fácil, eu vou aplicar, vou observar e vou me guiar pelos resultados. Isto é ciência, é aplicar na vida consciente do que eu estou fazendo em mim mesma. Não é uma maravilha? Eu penso que estudar algo transcendente, tendo a segurança que esse autor dá, que esta ciência dá, é algo muito importante. É uma garantia de não ser enganado. E isso é algo muito importante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pensamentos. Eu descobri que nós vivemos imersos no mundo onde atuam os pensamentos. Diria mais, onde imperam os pensamentos. Olha que interessante. E isso é algo muito sério, porque eu posso produzir pensamentos, mas eles estão também a meu redor a todo momento. Vem pelas leituras, vem por aquilo que eu ouço. Hoje nós temos as mídias sociais, então a todo momento estão sendo lançados pensamentos. A primeira vez que eu tive uma observação, que eu estava repetindo um pensamento que eu havia lido, como se fosse meu próprio, eu acendi uma lanterninha de observação. Até me perguntaram, mas você pensa isso mesmo? Aí eu respondi, não, na verdade, eu li sobre isso. Eu não havia pensado, e eu estava repetindo como próprio. Então, essa importância de perceber se aquilo que eu estou falando, que eu estou guiando a minha vida para fazer, ele é meu mesmo, ou se eu estou simplesmente adotando, porque pensar requer esforço, e não pensar e deixar que os pensamentos atuem não requer esforço nenhum. Por isso que eu queria aqui deter-me um pouquinho, num ensinamento um pouco mais longo, porque aqui tem uma chave. Diz assim, quando o homem aprende a conhecer seus próprios pensamentos, os localiza em sua mente e os seleciona para serviço dos melhores, e quando sabe que pode criar pensamentos próprios em vez de usar os alheios e exercita sua faculdade de pensar, que é criar os próprios e selecionar, já está de posse de uma chave para dominar seu campo mental e estabelecer suas defesas mentais. Então, assim como o meu corpo físico tem as células que estão constantemente protegendo, o meu corpo mental, a minha mente, meu corpo psíquico, requer que eu tenha defesas mentais. E defesas mentais é estar com a minha atenção e essa faculdade de pensar atenta, selecionando, pensando. Eu não sei, eu acho que todo mundo tem mídias sociais em monte, não tem? Em grupos? Eu fico impressionada como os grupos vão assim seduzindo as pessoas, vão induzindo as pessoas a repetirem coisas que muitas vezes não são delas, não são o que elas pensam e sentem. E isso é tão perigoso porque vai conduzindo para extremismos. E é justamente porque o ser humano não está pensando, não pensa. E pensar é uma chave para ter defesas mentais.
Eu só vou conseguir ter defesas mentais aprendendo a localizar, selecionar, pensar. E aí eu aprendo a exercer, sabe o quê? O livre-arbítrio. Olha que lindo! Nós nascemos com toda essa complexidade dessas faculdades, com esse poder que nós temos, e passamos a ser marionete dos pensamentos que habitam, que dominam os ambientes, porque não estamos atentos. Por quê? Porque requer um trabalho, mas que é de liberação, de ser dono de si mesmos. E esse é um livro que eu tenho um carinho muito especial, porque esse livro me mostra aquilo que eu tenho dentro de mim que causa tantos problemas, que são as deficiências e propensões. E eu, quando li, no início eu identifiquei algumas bem facilmente, e outras eu achei que eu não tinha. Algumas porque eu achava muito feia. Mas, assim, uma das primeiras que eu descobri foi a impulsividade. Eu acho que isso não é difícil de achar, né? Porque a gente sofre tanto com ela, faz tanta bobagem por causa comete tantos erros. Essa semana mesmo eu vivi algo que, se eu não tivesse contido a impulsividade e tivesse buscado informar-me melhor, eu teria criado um grande problema, ofendido pessoas que eu prezo, porque eu deduzi algo, mas que não era aquilo. E quantas vezes nós somos, né? A primeira vez que eu vivi isso, eu como que toquei o pensamento e consegui contê-lo. Pensei, não, eu não vou atuar dessa forma, eu vou buscar me informar melhor. E era realmente algo muito diferente, e eu quase que feri um ser muito querido se eu tivesse atuado por impulso daquele pensamento. Isso se chama aprender a ter liberdade interna, a mais importante. A liberdade de eu ser e atuar da forma como eu julgo melhor, e não por impulsos. Mas eu falei que tem deficiências que eu não gostava, né? E eu achava que eu não tinha. Mas um dia eu vivi uma experiência que eu vou relatar para vocês, porque eu considero bem interessante. Vou falar qual é a deficiência. Eu acho que ninguém gosta. Rancor. Alguém gosta de ter rancor? Não, né? E eu dizia assim, eu não guardo rancor de ninguém. Eu não gosto de guardar rancor. Esqueço, pronto, o que as pessoas me fizeram que eu não gosto. Um dia eu estava na residência médica em São Paulo, estava terminando meu ambulatório, e um paciente que eu estava atendendo era de outra cidade longe, normalmente pessoas mais carentes, mais, né, simples. E essa pessoa, esse senhor, precisava ser atendido, passar por uma outra especialidade. Quando eu examinei, eu vi, ele precisa ser examinado por um colega de outra especialidade. Então, eu pedi que ele esperasse, era já um final de tarde, atravessei o hospital, era outro bloco, passei por dentro de corredores, cheguei no outro bloco, naquela especialidade, encontrei um profissional que estava lá, era o último, já de mais idade. Expliquei o caso e ele simplesmente disse assim, não, manda remarcar, manda marcar que eu não vou atender. Aí eu agradeci a atenção dele e fui para outro, voltando. Aí eu pensei assim, não, veio um pensamento assim, ele ainda vai precisar de mim. Na hora que veio esse pensamento, eu pensei, peguei pela perna, né, que passou assim e já me indicou, deixa ele precisar de mim, o que eu ia fazer? Olho por olho, dente por dente, não é verdade? Mas a lei de correspondência, prestem atenção, tem uma grande falha nesse olho por olho, dente por dente, porque parece obedecer uma lei de correspondência. Só que as leis universais, elas só atuam para o bem. Então, ela atua junto com a lei de caridade, com a lei de evolução. E eu já tinha claro para mim que 2 erros não fazem um certo.
Então, enquanto eu caminhava de volta para dar a notícia, né, para o paciente, infelizmente, que ele ia ter que voltar outro dia, tal, eu fui pensando, se ele voltar, se um dia ele precisar de mim, eu vou atendê-lo. Por quê? Porque eu vou conter o mal em mim, não vou repetir um ciclo de erros, e eu atuando corretamente, eu estou dando a ele uma chance de ele se lembrar disso e a corresponder numa próxima vez e atuar corretamente. Então, eu fui tranquila. Dito e feito, passaram-se mais semanas, estou eu lá, última médica no ambulatório, e quem chega? Dito cujo. Quando me viu ali, só eu atendendo, se aproximou assim meio tímido, meio sem jeito, e não tinha jeito, fez o pedido. Ai, que alegria que eu senti. Vocês não imaginam eu ter eliminado aquele rancor, né? Naquele momento que eu tinha percebido, e eu imediatamente disse, com toda a gentileza, que eu iria atender. Ele ficou assim meio surpreso. Atendi e confiando que essa lei iria atuar, né? Se isso voltasse a ocorrer com ele. Mas eu estou trazendo isso aqui porque as deficiências, elas agridem, elas vão contra essas leis universais. E é muito importante esse capítulo que foi mencionado das leis universais, ela é um dos capítulos mais importantes. Por quê? Porque nós andamos num universo que é regido por leis e a gente continuamente, por não saber, infringe, sofre e não entende por que sofre. E essas leis vão indicando uma conduta mais correta. E essa conduta leva à felicidade. Mas precisa também ter conhecimentos. Então, observem como estão unidos essas três aspirações de paz, felicidade e sabedoria, porque uma vai permitindo a outra, uma precisa da outra. Ó, é esse livro aqui, ó, até disse para trazer. Eu tenho um carinho muito grande, mas é muito interessante não esquecer de lê-lo com olhos voltados para dentro, tá? Porque há uma tendência de a gente ver os outros ali. Ah, aquele lá atuou assim. Mas aí a chave é o seguinte. Estão rindo porque já viveram isso? Lembra dos olhos voltados para fora? É muito mais fácil ver no outro do que na gente. Não é verdade? Mas qual é a única pessoa que a gente consegue mudar? A gente. O outro pode se estimular com a gente, pode aprender por lei de correspondência, mas ele terá que tomar a decisão de ele próprio mudar. Eu não consigo fazer o outro mudar. Eu posso estimular, posso atuar de uma forma correta, e eu vejo isso na minha família, muitos que não estudam logosofia e como mudar a conduta por lei de correspondência, mas eles nem sabem. Eles começaram a corresponder, mas eu atuei de forma para que houvesse essa resposta neles. Então, esse livro é propício à superação humana. Quem quer se superar deve buscar esse livro e olhar para dentro. Vamos ver aqui. Esse tema, né? Respeito. Fator essencial da paz. Pode haver paz sem respeito? Não é possível, né? E o respeito está intimamente vinculado a dois outros fatores, que é a tolerância e a liberdade. O respeito é a base de tudo. O respeito nasce de uma atitude moral, uma atitude interna moral, que é respeito a tudo que existe. Tem esse lindo ensinamento que eu também trouxe. Não existe uma lei que impõe o respeito, porque, bem se pode dizer, ele responde a uma lei natural. Olha que interessante, é uma lei natural. Em todos os tempos, o respeito constituiu o meio imprescindível que fez realizável a convivência entre os seres humanos. O homem, desde que nasce, como tudo que se manifesta à vida no seio da criação,
deve inspirar respeito. Olha que lindo, tudo. Respeitar para ser respeitado. Que lei que está obedecendo aqui? A lei de correspondência. Sem esquecer de que essas leis atuam sempre visando a evolução, a superação, o bem, construção. Eu queria agora destacar duas qualidades da paz que eu tenho aprendido a cultivar com o estudo logosófico. A paz valente. O que significa paz valente? É a paz que não é violenta, mas tem força para defender os valores que cada um tem, assim como respeitar os valores dos outros. A paz valente, ela é a paz de defesa e de respeito. Não uma paz temerosa, a que tirar o temor de si. A paz temerosa nunca vai promover paz. É interessante isso. A paz, ela tem que ser valente, sem ser agressiva, sem ser violenta e generosa. Por que a paz deve ser generosa? Porque a criação é generosa, tudo é generoso, existe uma bondade enorme. Certa vez eu fui chamada a atenção na infância, e isso nunca esqueci, que eu estava sendo justa, mas justa demais, quando eu podia ser generosa. A partir daquele momento, eu comecei a olhar que eu podia ser generosa. A justiça pode ser generosa. As leis são generosas, apesar de serem exatas. Por que mesmo que elas são generosas? Mesmo sendo exatas, inexoráveis? Como é que podem? Eu andei falando dias atrás para um grupo a esse respeito, que eu descobri como é que as leis são generosas, mesmo sendo exatas e inexoráveis. Porque elas me dão a oportunidade de eu me recuperar, de eu me refazer. Olha que interessante. Eu tenho a oportunidade de errar, porque eu tenho livre-arbítrio, né? E também estou num processo evolutivo, mas tão logo eu observe o erro, as leis me dão oportunidade para me corrigir. Então, essa paz, ela tem que ser generosa também. Valente e generosa, essas duas condições necessárias para que a paz perdure. E o próprio aperfeiçoamento, que conduz ao conhecimento de si mesmo, ele não teria andamento se não se achasse assistido pela ideia de ajudar o semelhante. Olha, isso é um dos maiores estímulos para mim, que quanto mais eu avanço, mais eu tenho condições de ajudar os demais. Quantos mais conhecimentos, quanto mais recursos eu vou desenvolvendo, até físico, né? Porque eu observo tudo, tanto mental como físico, quantos mais recursos eu tenho, mais eu posso ajudar os demais. E todo avanço individual deve servir para a elevação e felicidade do gênero humano. Então, eu queria falar agora de algo importante. Isso que nós temos aprendido aqui há mais de 40 anos, na Fundação Logosófica em Florianópolis, nós completamos 44 anos, há 10 anos começou a ser ensinado às crianças. E tem sido uma experiência linda. Eu vou relatar 3 episódiozinhos que lá no início eu vou resgatar, me foram relatadas pelas professoras. Uma é a seguinte, ela estava lá nessa horta que tem um nome especial. Como é que se chama a horta? É o quê? Laboratório de Educação Ambiental. Não é lindo? Para mim é horta. Mas ela tem esse nome. Mas a professora estava com um grupinho lá de alunos de 3 a 4 anos, cada um cuidando do seu canteirinho, de suas coisinhas. De repente chega um aluninho
falando para a professora, prof, preciso de ajuda. Aí ela disse, o que foi? Eu estou com um pensamento muito feio, eu não estou conseguindo controlar. Aí ela disse, o que foi? Por que você está assim? O meu colega fulaninho, então, ele terminou de molhar as plantas dele, mas ele não quer passar o regador para mim, e eu não consigo molhar minhas plantas. Aí ela disse, então vamos lá conversar com o seu amiguinho. Aí chegou lá e falou para o menininho, né? Dê um regador para o seu coleguinha, para ele regar. O menininho se agarrou e disse, não. Aí a professora se viu no aperto, né? Aí ela, assim, usou o recurso que ela veio à mente dela, disse, olha, se fosse você que tivesse precisando e ele já tivesse regado, o que você gostaria que ele fizesse? Que ele ficasse com o regador para ele ou que desse para você? O menininho parou e entregou o regador para o coleguinha. E aí acabou numa harmonia, cada um foi fazer as suas coisas. Esse episódio, que parece singelo, ele contém um elemento importantíssimo. Uma criança pequena palpou, localizou, segurou um pensamento negativo na mente dela. Ele não conseguia dominar, não conseguia resolver, ele foi buscar quem pudesse ajudá-lo. Resolvido, sem rancores, continuou. Isso mostra a capacidade que a criança tem de aprender, de tocar essa realidade do mundo mental. Um outro episódio também relatado pela professora. Né, Kátia? Esse não foi seu, agora vai ser seu. Kátia relatou que uma mãe veio falar com ela, que um filhinho também mais ou menos dessa idade, que estava aqui uns 3, 4 meses no colégio, havia começado, e a mãe, como sempre fazia, chegou em casa, ligou a televisão para o filhinho assistir lá os programinhas, desenhos que ele assistia sempre, e foi preparar o jantar. Certa altura, ela viu que ele apagou a televisão e foi para o quarto. E ela estranhou, que ele nunca fazia isso. Então, ela foi até ele, até o quarto, perguntar, por que você não quer mais ver televisão? Por que você está aqui? Ele só disse assim, não quero ver mais briga, mamãe. Prefiro brincar com meus carrinhos. Aí a mãe foi falar para a professora disse, né? Assim como a senhora seleciona o alimento que ele vai ingerir, ele está aprendendo a selecionar o que chega até a mente dele. Isso é a semente da paz. É ensinar o ser humano a localizar, a criar suas defesas mentais. E, por último, um episódiozinho de uma menininha, que Kátia relatou que viu no corredor. Viu, Kátia? Eu não esqueço, porque são muito importantes. A mãe estava chamando uma filhinha também para ir embora, e a menininha vinha e voltava, não queria sair, né? Das amiguinhas. E a mãe começou a ficar muito braba, irritada, e assim não vai dar, e começou a xingar a menina. Aí a menina chegou e disse, calma, mamãe, eu vou me superar. Acabou. A criança já sabia, havia localizado em si o problema e já sabia que ela tinha capacidade de se superar. Quantas pessoas têm capacidade de dizer assim, calma, eu vou me superar, mas a chave está nela, ela vai mudar. Então, esse ambiente onde se cultiva os sentimentos, né, a alegria, o amor verdadeiro, é onde está sendo formada uma nova cultura, com base naquilo que o adulto consegue transmitindo também para as crianças. E é pelo símbolo da amizade que se unem os homens, os povos e as raças, e é sob os seus auspícios que há de haver paz na Terra. Então, a amizade, quantas vezes fez com que eu superasse minhas dificuldades, minhas reações, né? Conflitos, pensar no que aquele ser significa para mim, esse sentimento de amizade é de um valor imenso. Quantos, né? Tudo que nós vivemos aqui,
nós vivemos aprendendo, nós não somos perfeitos, mas esse sentimento de amizade, ele é um laço que permite suavizar todas as dificuldades que a gente enfrenta eventualmente, porque sabe do sentimento que existe entre todos nós, né? Deve haver na humanidade, né? Em toda a humanidade. Então, a paz, já entendemos que ela é uma responsabilidade individual e ela é uma prerrogativa individual, porque nós temos um mundo dentro de nós e nós temos esse poder de começar a criar a paz dentro de nós, que vem da harmonia. Olha que lindo, é muito lindo. Eu tenho vivido tantas coisas lindas e eu tenho certeza que todos aqueles que estudam logosofia, todos, que são milhares no mundo, têm vivido. Quando você consegue controlar algo e cultivar harmonia dentro e fora de si. E isso é uma conquista evolutiva, por isso que eu vejo a paz como uma conquista evolutiva. É mais fácil pensar assim, a humanidade, mas não vai ser efetivo enquanto não começar na sua célula, que é o ser humano, que tem um mundo dentro de si. E esse é o convite que fica para todos, porque a Fundação Logosófica está aqui oferecendo essa oportunidade de vir conhecer mais a fundo essa ciência e descobrir. E se alguém pensar assim, eu não tenho tempo, pergunta, então, morreu, né? Porque quando está vivo, tem tempo. Tempo é uma questão de opção, não é verdade? Só quem já morreu é que não tem tempo. Quem está vivo tem tempo. E a gente, com o estudo logosófico, aprende a ampliar o tempo. E isso foi algo que eu aprendi. Eu não tinha tempo. À medida que eu aprendi a trabalhar com a minha inteligência, selecionar os pensamentos, aprender a focar, a trabalhar, eu aprendi a dilatar o tempo. E isso é uma experiência que todo estudante de logosofia tem. Todos. Eu vou relatar um episódiozinho, já tem tempo? Bem rapidinho. Quando eu passei no vestibular de medicina, estava lá eu feliz, daí eu li, de repente abri o jornal e li uma notícia que havia falecido um recém-formado, um jovem recém-formado em medicina. E eu pensei, naquela época, para mim, eu ia fazer medicina para ajudar a humanidade. Eu pensei, justo agora que ele ia começar a ajudar a humanidade, ele morreu? Aquilo para mim foi assim uma coisa. Meses depois eu conheci logosofia. E eu liguei para os meus pais no interior e falei animada para eles. Porque eu conheci uma ciência que está uma perspectiva tão grande de aprender tantas coisas. Aí meus pais, né, minha mãe, com aquele jeitinho carinhoso, assim, mas preocupada, disse, minha filha, quem sabe você não deixa para depois que você se formar? Aí eu me lembrei daquele rapaz que havia morrido. Pensei assim, quem garante que eu vá viver tanto, né, depois? Eu preciso desse conhecimento agora. Aí eu falei para ela, olha, não se preocupe, eu vou estudar essa ciência e vou estudar bem a faculdade, não se preocupe. E realmente, e cada vez foi pior. Quando eu fui para a residência médica, era muito pior. Se eu não tivesse começado antes, eu ia ter perdido essa grande oportunidade. Então, aprendam a aproveitar a oportunidade quando ela aparece, porque vocês estão ganhando e a humanidade está ganhando. Todos estamos ganhando. E a humanidade precisa muito que, cada vez mais, as suas células comecem a cultivar a paz dentro de si e ao seu redor. Porque, à medida que a gente vai tendo paz, consegue ser um elemento conciliador à sua volta, seja na família, no trabalho, com as demais pessoas. Não é fácil, não é sem luta, mas é uma luta evolutiva, é uma luta para o bem, para conciliar, para ajudar a si e aos demais. Então, fica aqui. Esse é o meu recado para vocês, eu queria compartilhar isso. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. E, para quem ainda não começou a estudar, não perca mais tempo.
bom? Vou passar a palavra, então, para o seu Randall, novamente. Diferente da dona Marisa, eu cheguei aqui com 33 anos de idade, no auge da carreira profissional, com 2 filhos pequenos, tendo que cuidar da minha mãe, mas estou muito feliz de ter, na época, podido conciliar tudo, né? E dar um outro rumo para a família que eu tenho, né? E que hoje realmente está sendo encaminhada de uma outra forma. Felizmente, a Logosofia, a Fundação Logosófica de Florianópolis, hoje tem várias frentes, né, onde cada um de vocês pode permanecer conectado com esse conhecimento. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem um site que foi todo reformulado agora, logosofia.org.br. Lá vocês vão poder baixar todos os livros de Logosofia gratuitamente, vão poder assistir outras palestras, como esta que a dona Marisa apresentou para a gente hoje, mas nada se compara a um curso que a Fundação oferece gratuitamente e que vocês receberam a pastinha aí com uma ficha de inscrição. Alguém não recebeu essa pasta? Ó, nessa pasta, o Rafael vai entregar para quem não recebeu. Quem não recebeu, se pudesse manter isso, grato. Nessa pasta, então, tem essa ficha de inscrição, né, que vocês podem preencher. Se tiverem alguma dúvida sobre o preenchimento, vocês podem entrar em contato com qualquer estudante que tenha um crachá. A gente também vai ter uma mesa aqui de inscrições, né? Esse curso é interessante porque ele é de 1 hora só semanal e é feito de forma individual. Um estudante vai atender você, tirando todas as dúvidas sobre logosofia, como é que estuda, e você já começa, na verdade, a experimentar essa nova realidade, já começa a experimentar a realidade dos pensamentos, e pode tomar a decisão depois, né, de vir a ingressar na fundação, se for o caso. Não é o objetivo primordial, mas existe essa possibilidade e esses cursos começam na semana que vem. Então, fica o convite para vocês fazerem essa inscrição e entregarem agora ali na saída, tá bem? Uma boa noite e muito obrigado pela presença de todos.